como viver uma vida abundante em Cristo. Eu gostaria de ler aqui no livro de João, no capítulo de número 10, o versículo 9 e 11. Pode ser qualquer versão. Esse texto ele não vai ter muita diferenciação, eu acho, de versão para versão. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu vou frisar apenas 3 versículos aqui, que diz o seguinte. No livro de João, capítulo 10, versículo 9 ao 11. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, às vezes a gente se pergunta, né? O que é essa vida abundante que Jesus falou ali? Jesus está falando aqui que Ele nos daria vida e vida com abundância. Mas você já se perguntou o que é essa vida com abundância? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para se perguntar se você tem essa vida com abundância? Se você está vivendo essa vida com abundância? Talvez você esteja olhando para dentro de você nesse momento, esteja avaliando a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, e você esteja pensando mais ou menos assim, olha, eu acho que eu não tenho essa vida com abundância. Eu acho que está faltando alguma coisa na minha vida para mim dizer se eu tenho ou não essa vida com abundância. E nós precisamos entender o que é essa vida com abundância. Essa vida com abundância que Jesus está falando aqui é uma vida plena. A palavra abundância é você ter mais do que você precisa. Você ter comida mais do que você precisa, você ter dinheiro mais do que você precisa, você ter as suas necessidades mais do que você precisa, você ter a ponto de transbordar, de sobejar, de você não ter mais o que fazer com aquilo que você tem. Então olha que coisa interessante que Jesus está nos prometendo aqui nessa palavra. E o que eu acho interessante nessa palavra aqui, é que essa palavra está num contexto onde Jesus está se apresentando nos versículos anteriores e posteriores como pastor, como bom pastor, como um pastor que cuida do seu povo. Ele fala até que os outros pastores que vieram antes dele ali, eles foram ladrões e salteadores. Ele fala também dos pastores que abandonam ali as suas ovelhas quando o lobo vem para atacar essas ovelhas. E ele diz que ele, como bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí ele coloca esse contexto aqui no meio disso, onde ele diz que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu frisei aqui nesse versículo uma parte aqui do texto, onde ele fala de liberdade e alimento. Quando a gente ouve essa palavra aqui, entrará e sairá e encontrará pastagem, a gente fica meio que sem entender essa questão de entrará e sairá. Eu vou entrar na salvação e vou sair da salvação? Não, eu vou entrar em Cristo ali. Eu tenho liberdade. Eu posso ir aonde eu quiser. Em Cristo eu estou livre. Eu fui liberto por Cristo. E eu acharei pastagem. Eu terei alimento. Cristo suprirá as minhas necessidades. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida é a provisão que Deus nos dá. Então analise a sua vida hoje. Você está tendo aquilo que você precisa para viver? Você está tendo aquilo que você sonha? Eu estou fazendo essas perguntas aqui com um objetivo. Isso é apenas uma introdução da minha mensagem, tá? Então quando Jesus está falando disso aqui, Ele está falando sobre tudo na nossa vida. Ele está falando de uma vida sentimental abundante. Ele está falando de uma realização pessoal abundante. Sabe aquele sonho de vida que você tem? Quando você era criança, você sonhou em conquistar determinadas coisas, você planejou, você pensou. A vontade de Jesus aqui, a vontade de Deus, é que você tenha essas coisas de maneira que sobre. O plano que Ele tem para você é bem maior do que aquele que você tinha quando você era criança, do que aquele que está na sua mente, está nos seus sonhos à noite, está na sua vida. Então essa vida com abundância é uma vida que excede tudo que você possa sonhar,
tudo que você possa imaginar. Agora fica a pergunta, irmão, será que é possível alguém ter essa vida com abundância? Viver uma vida abundante em Cristo? Porque quando nós olhamos para a vida dos apóstolos ali, do nosso ponto de vista, né? Quando nós olhamos para a própria vida de Jesus de um ponto de vista humano, Jesus foi morto em uma cruz. Do ponto de vista humano, essa não foi uma vida abundante. Nós temos momentos ali em que Jesus disse que o Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas ali, elas tinham seus covis, né? Mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Você vê a história de Paulo ali também. Paulo fala que passou por privações, Paulo fala que passou por necessidades, Paulo diz que viveu a abundância também. Então, quando nós enxergamos a história desses homens, nós vemos que existem momentos na vida deles que parece que eles não viveram em abundância. Mas isso é porque nós estamos avaliando essa ideia de vida abundante com Deus como simplesmente uma mentalidade humana, onde nós temos um bom carro, onde nós temos uma boa casa, onde nós temos a melhor formação, onde nós temos os nossos objetivos conquistados, onde nós temos as nossas necessidades satisfeitas. Mas a vida com Deus abundante, ela é isso, mas ela vai além disso também. Ela se perpetua na eternidade. Essa vida abundante com Deus, ela vai nos fazer passar muitas vezes por experiências ruins, porque ela precisa nos fazer crescer como pessoa também. Nós precisamos nos descobrir, nós precisamos ser construídos por Deus. Se você pegar a história de cada homem de Deus, que muito provavelmente teve uma vida mais abundante em Cristo, em Deus, do que nós temos, você vai ver que essa pessoa passou por altos e baixos, por dificuldades, por problemas. E hoje eles são lembrados como pessoas que viveram o máximo de Deus nas suas vidas. Veja o caso de Moisés, veja o caso de Abraão, veja o caso de Davi, veja o caso de Daniel, veja Pedro, veja Paulo, veja João. Se você pegar a vida desses homens e colocar ali, você não ousaria dizer que esses homens não viveram uma vida abundante em Deus. Mas você consegue enxergar na vida deles os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que você vive hoje. As mesmas fraquezas, as mesmas angústias, as mesmas lutas interiores, os mesmos conflitos, as mesmas guerras, inimigos se levantando contra eles, talvez maiores do que os inimigos que se levantam contra você. E a gente fica olhando para isso tudo dizendo, meu Deus, o que é essa vida abundante em Cristo então? Se Ele promete bênçãos, eu não devo buscar essas bênçãos, eu não devo viver essas bênçãos. Se Ele promete uma realização sentimental, por que eu não posso ter essa realização sentimental? Porque muitos tiveram problemas sentimentais na sua vida, muitos tiveram espinho na carne, como Paulo teve, e nós vamos entender mais à frente o que é essa vida abundante. Essa vida abundante, irmãos, ela é exatamente tudo isso que eu estou falando e muito mais. Agora existe a perspectiva, a sua perspectiva humana. Aquilo que para você é realização, para mim não é. Veja como já fica um pouco complexo a gente avaliar aqui, né? Para algumas pessoas, vida abundante é ter uma fazenda. Tenho certeza que alguém pensa assim aqui, né? Eu quero a minha fazenda. Para alguns, a vida abundante é ter uma bela casa com uma coleção de carros. Para outros é ter saúde. Eu quero ter saúde, eu quero viver até os 100 anos. Eu quero ver os meus filhos, eu quero ver os meus netos. Eu quero ver todas... Olha como o contexto de vida abundante de ser humano para ser humano, ele vai mudando com o passar dos anos também. Quando eu era jovem, eu queria viajar o mundo inteiro. Hoje eu quero morar num sítio e criar galinha. É o meu pensamento hoje. O nosso pensamento de vida abundante, ele vai mudando. Essa vida abundante que Cristo está nos referindo aqui, ela abrange todas essas coisas de todas as mentes humanas que nós pudermos contar ou imaginar. Ela abre todas as possibilidades. Se o seu objetivo nesse momento de vida abundante é ser abençoado financeiramente, Deus está contigo nesse propósito. Se o seu objetivo de vida abundante hoje é ter uma vida
sentimental abençoada, eu quero me casar, eu quero constituir uma família, Deus está contigo nesse propósito. Esse é o objetivo dele também. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Na realidade, essa vida abundante é essas N possibilidades que são abertas para você. Essa liberdade que você vai entrar, sair e vai achar pastagem. Essa liberdade que você vai ter todas essas coisas ao seu alcance. Isso se você quiser, isso se for a vontade de Deus. Na maioria das vezes, muitas coisas são, e na maioria das vezes, muitas coisas não são. Mas vamos prosseguir aqui. Bom, então, feita essa introdução, ainda fica um pouquinho confuso, mas a gente vai esclarecer aí no decorrer da mensagem, tá? O meu celular está desligando aqui um pouquinho, por isso que está desconcentrando um pouco. Mas Jesus vai vencer essa batalha aqui por mim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é essa vida abundante. Essa vida abundante são todas as possibilidades que você sonhou, que você imaginou de bênçãos, porque o evangelho também é bênção. Quando eu falei aqui no início sobre a teologia da prosperidade, o grande problema da teologia da prosperidade é que ela acaba anulando o verdadeiro evangelho. Prega tanta bênção por recompensa que a gente até se sente meio que condenado ao falar de bênçãos nos evangelhos. Mas os evangelhos são bênçãos, são cura, é enriquecimento. Tem gente sofrendo e pobre? Tem, mas tem gente rico e bem financeiramente. Tem gente passando problemas no casamento? Tem muitas pessoas lutando dentro de igreja, orando por o seu casamento, enquanto tem gente que tem o casamento dos sonhos. Então todas essas coisas, elas são possíveis e elas podem ser transformadas por Deus. E qual é o primeiro ponto para que a gente possa alcançar a vida abundante em Cristo? O que é que nós precisamos fazer para ter essa vida? Qual é o nosso primeiro passo? O nosso primeiro passo é ter fé. É bem simples esse passo. É algo bem clichê que eu estou falando aqui, né? É até simples demais. Pastor, eu quero ter vida abundante. Qual é o primeiro passo que eu devo dar? Ter fé. E ter fé é mais simples do que o que você pensa. Veja o que Jesus falou sobre fé. Jesus falou que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não usou uma semente de jaca, irmão. Ele usou uma semente de mostarda. Se ele tivesse usado uma semente de jaca, seria um pouco complicado para mim. Porque às vezes eu penso que eu não tenho nem do tamanho de um grão de mostarda. Mas o nível que Deus ele definiu de fé ali, ele é um nível bem simples. É a menor das sementes. Você já viu uma semente de mostarda, o tamanho que ela é? Ela é bem pequenininha. Mas quando ela cresce, ela se transforma em uma grande árvore. E Jesus disse que se nós tivéssemos esse tipo de fé, nós conseguiríamos mover montanhas. Nós diríamos que um monte se transportasse de um lugar para o outro, ele se transportaria. É como se Deus dissesse, olha, o que você tem aí? O mais insignificante que você tiver de fé. Eu vou pegar essa sua fé e eu vou transformar em algo gigante. Você vai ver o que eu vou fazer com essa coisa insignificante que você tem dentro de você. Só que deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Fé não é uma sensação. Fé não é um arrepio na espinha. Fé não é aquele calafrio que você sente, aquela emoção. Fé é uma decisão. Eu decido ter fé. Eu escolho ter fé. O irmão Luciano pregou aqui um dia desses algo parecido. Ele disse que fé não é quando tudo está dando certo para você. É quando as coisas estão dando todas errado. Sabe, quando você clama a Deus e você não ouve resposta. Quando você chora e parece que nada mudou. Fé é isso. Mas é uma decisão, eu decido crer, eu decido acreditar. Veja o caso de Jó. Jó passando por tudo aquilo que ele estava passando, ele não via a resposta de Deus. Pelo contrário, parece que quanto mais ele orava, mais as coisas pioravam. Morreram os filhos, caiu ali todo o seu império, ali, tudo que ele tinha construído. A sua pele, a sua língua se apegou ao seu paladar. Ele estava vivendo uma situação difícil. Os seus amigos se revoltaram contra ele. Todo mundo estava revoltado. A sua mulher disse, olha, amaldiçoa logo aí esse teu Deus e morre. Faltava mais nada para aquele irmão ali. Tudo estava contra ele. E qual era a resposta de Jó? Ainda que ele me mate, eu o louvarei. Essas são as palavras de um homem
decidido. Não era um homem que estava se direcionando por aquilo que estava vendo. Você já imaginou você dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, me ajuda, e de repente todos os seus filhos morrem? Jesus, me ajuda nesse negócio, e de repente todo aquele negócio desaba ali na sua frente, você perde tudo que você tem. Você ia começar a indagar você mesmo: o que está errado na minha vida? Deus não me ama, Deus não tem um plano, Deus não existe. A mulher olhou para ele e disse: o que tu ainda está esperando? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: ainda que ele me mate, mas eu decido crer. Então você precisa ter fé. E aqui em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 ao 6, nós vamos ler aqui. Nós temos o texto mais emblemático, onde a palavra aqui nos fala sobre fé. Ele é bem mais extenso do que isso aqui, eu não vou ler todo. Eu quero ler apenas do 1 ao 6, que nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E esse texto se estende falando de vários homens de Deus, como Abraão e vários outros, que tiveram fé em seu tempo, que tiveram a sua história de fé ali. E por que eu disse que fé é o primeiro passo que você precisa ter? Por conta desse versículo aqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a fé chama coisas que não existem à existência. Esse é o poder da fé. Eu não tenho aquilo que eu estou sonhando e eu não vejo a possibilidade, a mínima possibilidade de eu alcançar esta vida abundante a qual eu estou idealizando na minha cabeça, no meu coração. Eu não vejo a possibilidade de Deus resolver os meus problemas. Esses atuais problemas que eu tenho hoje são muito difíceis para que Deus solucione, para que Deus realize a sua vontade na minha vida. Mas a fé, ela chama à existência coisas que não existem. A fé cria. É o poder criador de Deus através da fé. Esse é o ponto principal. Essa é a chave que abre a porta do mundo espiritual. Agora não confunda, não ache que eu estou falando que você tenha que ter fé na fé. Não, mas essa é a arma de Deus que cresce em seu coração. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou trazendo para você aqui, é o Espírito Santo quem fortalece essas palavras, quem inspira essa palavra, para que ela entre dentro do seu coração. Pegue aquele grãozinho de mostarda bem pequenininho, que está ali soterrado, mediante vários pensamentos, várias outras ideias, e ele começa a crescer, ele começa a brotar, e ele começa a se transformar em uma grande árvore, e aquilo que não era visível como grão de mostarda, torna-se amplamente visível. A fé chama à existência coisas que não existem. Toda vez que você crê, você está chamando à existência coisas que não existem. Você está visualizando. Por que que Deus começou a semear sonhos na cabeça de Abraão? Pegava de noite ali Abraão e dizia: olha para as estrelas do céu, olha, conta as estrelas do céu. Eu vou fazer a tua descendência tão numerosa quanto essas estrelas aí. E Abraão olhava e dizia: 100 anos, minha esposa já tem 90. Como? Mas aquele grãozinho de mostarda ali ia crescendo e aumentando, até o ponto de Abraão crer realmente, até o ponto de Abraão sair de Ur, até o ponto de Abraão começar a viver todas aquelas coisas que Deus havia prometido para ele. E um outro ponto interessante é:
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, por que a fé é importante para você ter essa vida abundante? Porque Deus recompensa aquele que se aproxima dEle. E ele precisa crer que Deus existe. Você crê que Deus existe? Amém? Você crê que Deus pode te dar essa vida abundante? Porque são duas perguntas aí. Às vezes a gente está na igreja, a gente crê que Deus existe, mas a gente pensa da seguinte forma: olha, isso não é para mim. Deus vai na minha vida até aqui, mas a partir daqui eu acho que é demais para mim. A fé não lida dessa forma. A fé pega coisas pequenas, insignificantes e contrárias, e ela acredita totalmente diferente. É algo que o mundo nunca vai entender. Muitos morreram por sua fé em Cristo. Muitos deram a sua vida por sua fé na palavra que receberam, no evangelho que receberam. A fé sustenta o povo de Deus por intermédio do Espírito Santo. Tem um texto, uma frase que eu acho interessante, que para mim explica bastante fé para mim, que ele diz o seguinte: pela vida que eu não vivi, pela morte que eu não morri, pela vida de outro, pela morte de outro, arrisco a minha alma eternamente. Eu acho essa palavra assim, desde que eu ouvi pela primeira vez essa frase, ela me impactou profundamente. Porque na realidade é isso que eu estou fazendo aqui, é isso que você está fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? Porque um homem morreu há 2000 anos atrás em uma cruz, deu a sua vida por nós, para nos salvar. Nós temos algumas provas históricas, mas nós não o conhecemos em carne e osso. Nós conhecemos Ele de uma forma espiritual. Ele nos alcançou, nos salvou, nos transformou. Tudo por intermédio da fé que nós tivemos nele, pelo seu Espírito Santo que nos tocou. Ele falou conosco, Ele nos batizou. Pela vida que eu não vivi, eu não andei com Cristo, eu não estive lá. Pela morte que eu não morri, eu também não morri como eles morreram, eu não vi aquilo acontecer. Pela vida de outro, pela morte de outro, eu arrisco a minha alma eternamente. Eu estou colocando a minha alma nisso. E se eu estivesse errado? Se você estiver errado? E se Deus for outro Deus de outra religião? Mas eu confio a ponto de entregar a minha vida e a minha alma. Isso para mim expressa a minha fé diante de Deus. Muitas vezes eu orei essa frase diante de Deus, crendo nisso. Eu me entrego a Deus. Você se entrega a Deus muito provavelmente, por isso que você está aqui. Mas isso é uma decisão, irmãos. Então, para viver uma vida abundante diante de Deus, experimentar de tudo isso, porque essa vida abundante em Cristo é a abertura de várias possibilidades, todas as coisas que você almeja. E não adianta você ficar se perguntando: mas será que é de Deus? Será que é de Deus que eu construo aquela fazenda? Né? Será que é de Deus que eu faça aquela faculdade? Será que é de Deus que eu monte aquela empresa? Deus te dá uma gama de possibilidades. A vontade permissiva de Deus não é algo limitado. Claro, existem coisas que Deus vai dizer para você não. Mas quando for o momento dele dizer não, ele vai dizer não. Deus só tem 3 respostas para suas perguntas: sim, não e espera. Quando for o momento dele te dizer isso, ele vai te dizer, certo? Ele vai te dizer. Agora, se ele não te disse não, então prossegue sonhando. Sonha até o máximo que você puder. Sonha com as estrelas como Abraão sonhou. Sonha com a areia do mar. Sonha com tudo isso. Você tem que deixar os sonhos, eles crescerem dentro de você. E você tem que ousar com a sua fé e acreditar que a vida abundante em Cristo, ela é para você, sim. É no seu casamento, é no seu trabalho, é na sua casa, é nos seus sonhos, é nas suas conquistas, é no seu interior. Porque às vezes você tem um interior muito difícil, né? O problema sou eu não consigo alcançar porque eu sou uma pessoa problemática. Deus transforma, Deus é profissional em transformar pessoas. Nós temos uma coletânea de homens e mulheres de Deus na Bíblia e na história do cristianismo, de pessoas transformadas. Ele é profissional nisso. Então o primeiro passo é a fé. Qual é o segundo passo para ter uma vida
abundante em Deus? Espere o muito de Deus para a sua vida. Aí nós entramos num ponto interessante, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre a sua personalidade. Muitas pessoas, elas acham que elas não merecem a abundância de Deus. Sabe? Tem gente que pensa dessa forma. Eu acho que essa bênção é para fulano, mas para mim não. Eu sou pecador demais. Eu sou falho demais. Ou eu não sou inteligente. Eu não sei fazer as coisas certo. A gente convive na nossa trajetória de vida com vários complexos que essas coisas não são de Deus. Eu olho para a pregação de Jesus e eu vejo Jesus pregando de uma maneira assim tão contra essas barreiras, né? Porque em todo momento o próprio Deus também ele fala: sede forte, não tema, ser corajoso, não pare. Jesus, ele trata, a mensagem de Jesus, ela é tão psicológica que a gente chega a se assustar com aquilo. Jesus foi um dos pregadores que mais falou contra a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Jesus diz para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, nem com o que havemos vestir, nem com o que havemos de comer, porque se Deus alimenta as aves do céu, se veste a erva do campo, que depois é queimada, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ele fala sobre não nos preocuparmos com o que vai acontecer no futuro, não podemos tornar um cabelo da nossa cabeça branco ou não. Cada dia traga o seu próprio mal. A Bíblia está cheia de palavras que são direcionadas para tratar a sua psique, para tratar o seu psicológico. Então por que você não é merecedor da vida abundante de Deus? O objetivo do Espírito Santo com essa palavra é que você saia daqui dizendo a seguinte frase: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o objetivo de Deus. Eu posso conquistar aquilo que eu sonho, por que não? Ah, mas tem muita gente sofrendo. Mas tem muita gente nadando de braçada. É ou não é? Estávamos conversando ontem de uma oferta que um irmão deu lá para a construção de uma igreja de 20 milhões. E a gente ficou pensando: caramba, quem é que dá uma oferta de 20 milhões? Mas tem gente alcançada por Deus em várias esferas da sociedade. E eu não estou falando aqui que riqueza é algo importante, porque a riqueza é insignificante para Deus. Do Senhor é a terra e todas as coisas que tem nela. Deus dá a quem quer. A Bíblia fala que Deus dá o pão aos seus filhos, aos seus amados, enquanto eles dormem. Não precisa se levantar nem se preocupar. A Bíblia também diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. É a opinião de Davi isso, né? Minha opinião é um pouco diferente, eu já vi. Mas existem fatores, não é que a Bíblia está errada e que a Bíblia mentiu, não. Então muitas pessoas acham que elas não são merecedoras, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quem disse que você precisa ser merecedor da vida abundante? Quem foi que disse isso aí para você? Você foi salvo e abençoado pela graça. Como eu disse aqui, é pela graça, mas não foi de graça. Alguém pagou um preço muito grande, mas você não precisa ser merecedor. Se você pensa na sua cabeça que se você faz alguma coisa, você deixa de merecer a bênção de Deus na sua vida, eu estou desobedecendo essa palavra, então eu deixo de merecer a graça de Deus na sua vida. Você anulou a graça. Ou se você pensa que você fazendo uma determinada coisa no que diz respeito à obediência, eu sou obediente à palavra de Deus, então eu mereço isso, você também anulou a graça. Você está entendendo isso? A graça é assim, ela é favor imerecido. Se você tivesse que merecer, não era a graça. Então, por que a vida abundante em Cristo é para você, independente das suas falhas, independente da sua maldade, da sua perversidade, dos seus problemas psicológicos, do seu temperamento, do seu humor, dos seus pecados? Por conta da graça. Quando Jesus olha para nós, ele olha através da graça. Essa graça é a morte do seu filho. Foi lá que foi pago. Foi lá que foi conquistado o mérito que nós estamos recebendo hoje. Então o segundo ponto que você precisa crer, certo? Espere a abundância de Deus para a sua vida. Amém, irmãos?
Diga assim, irmãos: a abundância de Deus é para a minha vida. Pronto, se você declarar isso aí todo dia, quando você acordar e crer e orar, isso aí vai acontecer. Tá certo? Então o segundo passo é esse. O primeiro passo é crer. O segundo passo é aceitar que é para você. Não coloca teus pecados, as tuas falhas diante de Deus, porque isso aí está debaixo do sangue de Jesus. Conta-se na história de Lutero, que Lutero estava orando quando ele ia ser julgado ali, e o diabo instou com ele ali à noite, e começou a mostrar todos os seus pecados, todas as suas falhas. E ele disse: olha, Lutero, você tem esse pecado, esse, e começou a citar todos aqueles ali. E no final daquele momento ali, eu não sei se essa história é verdadeira, tá? Está em alguns livros. Ele disse assim: falta colocar somente uma coisa: todos esses pecados estão debaixo do sangue de Jesus. Todas essas coisas. Eu não consigo entender. Eu não tenho como entender a lógica da graça. O apóstolo João, ele disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. De uma tal maneira, de uma maneira que eu não sei explicar. Eu não sei o que é que faz com que Deus ame um pecador miserável como eu, a ponto de me dar tudo o que eu tenho hoje, enquanto outras pessoas que eu vejo na sociedade, moralmente melhores do que eu, elas não têm isso. Você já parou para pensar nisso? Porque tem muita gente no mundo que não conhece Jesus, que é melhor do que você, indo e voltando. Mas não é através desses critérios que Deus nos julga. É através do seu Filho, Jesus Cristo. Terceiro passo: entenda o mistério do pouco com Deus. Então nós já entendemos que é pela fé. Nós já entendemos que eu preciso aceitar que é para mim. Mas e quando eu não tenho muito? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente olha para nós da seguinte forma: Deus, eu não tenho nada. Eu quero uma grande casa, mas eu não tenho nenhuma casa alugada. Eu moro com os meus pais. Eu quero um carro, mas nenhuma bicicleta eu tenho. Né? Deus, eu quero me formar em medicina, mas eu não consigo nem me formar em outra faculdade que exige menos de mim. Deus, eu quero construir uma empresa, mas eu nem entendo de finanças. O pouco com Deus pode se tornar muito. Eu quero ler um texto aqui em João 6, capítulo 6, ele é bem conhecido de vocês, do 5 ao 14, onde nós estamos falando da multiplicação dos pães. E eu achei esse texto interessante, e eu grifei algumas coisas aqui para a gente analisar junto aqui nessa mensagem. Nos diz assim: então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havendo muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois os homens em número de 4 a 5 mil. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram-lhe 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é o verdadeiro profeta que havia de vir ao mundo. Então, olha que texto interessante para a gente explicar a abundância de Deus, né? A coisa mais difícil da gente multiplicar é comida, né? Verdade, é difícil multiplicar. Na realidade, comida falta, mesmo quando você tem muita. Experimente comprar 2 caixas de chocolate e colocar na sua geladeira. Deixe lá e volte daqui a 30 minutos para você ver se ainda tem. É difícil, né? É mais fácil faltar. Às vezes a gente faz a compra para o mês todinho, coloca tudo direito esse mês e falta.
Uma semana já da feira mensal, isso acontece na nossa casa. A gente faz a feira e uma semana depois, não, já está faltando, mas nós fizemos semana passada, né? Às vezes a gente está meio descontrolado, mas Jesus pegou ali, irmãos, e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Só que detalhe, em outra passagem que menciona isso, diz que foi excluído as mulheres e as crianças. Eu imagino que devia ter mais criança do que os 5.000 homens. Talvez mais mulheres do que os 5.000 homens. Então Jesus multiplicou ali 5 pães e 2 peixinhos para quase 15.000 pessoas. Olha que coisa interessante. O que eu acho interessante é a maneira como esse texto se desenrola aqui. Porque Filipe chega para Jesus ali, né? Primeiro Jesus chega para os discípulos ali e ele diz que é para os discípulos irem comprar pão para aquelas pessoas. E Filipe chega e diz, olha, se a gente tivesse aqui 200 dinheiros, eu acho que ainda não seria suficiente. O que é que Filipe estava dizendo? Olha, nós não temos. Ele estava tentando achar uma solução lógica para a situação. Jesus chega para ele e diz, ó, dá de comer para esse pessoal aí, 5.000. Eu acho interessante como Deus nos coloca nessas situações. Quando nós não temos, muitas vezes Deus nos pede. Ah, eu não tenho, mas Deus chega lá, faça isso. E ele chega para eles, alimenta essa multidão aí de 15 mil pessoas aí. E Filipe disse, olha, ainda que a gente tivesse 200 dinheiros, eu acho que ele ainda estava calculando ali. Não ia dar certo. Aí André chega com uma outra mentalidade. Acho que ele chegou lá por longe e disse, olha, a gente não tem os 200 dinheiros, mas tem um menino aí que ele tem 5 pães e tem 2 peixes. A mentalidade de fé que estava em André era diferente da mentalidade lógica que estava em Filipe. Filipe estava olhando para aquilo que ele estava vendo. André estava olhando para aquilo que ele não estava vendo. Ele estava imaginando, mas ele disse, mas o que é isso, Senhor? Para essa quantidade de gente. Então por que falou? Se ele sabia que não dava, porque eu e você, se estivéssemos lá no meio da multidão, a gente ia olhar e ia ignorar o menino com 5 pães e 2 peixes. Né? A gente ia dizer, sai daqui, vai comer em outro lugar, porque se o povo te ver comendo aqui, é perigoso eles tomarem isso de você. Mas ele olhou ali e disse, olha, a gente não tem o dinheiro, mas tem um menino ali que ele tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, ele ficou meio assim, era aquela fé meio grão de mostarda. Eu sei o que tu pode fazer, eu não sei se tu quer fazer, mas se tu quiser, tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele multiplica aquilo de uma tal maneira que ele alimenta a quase 15.000 pessoas. E o que eu acho interessante aqui, olha a sequência que ele fez aqui. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-lhe pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Primeiro ele pegou aquilo ali, repartiu com os discípulos. Os discípulos pegaram, repartiram com outras pessoas. Essas outras pessoas foram repartindo. A gente vê até a forma de Deus agir. A abundância de Deus acontece quando a gente reparte o que a gente tem, mesmo que seja pouco. Primeiro ele repartiu com os discípulos. Quando você recebe algo de Deus e fica mesquinho com aquilo que você recebeu de Deus ali, mesmo sendo pouco, porque você pode olhar e dizer, mas aqui só tem um pão. Imagina se o menino lá dos 5 pães e 2 peixes tivesse olhado para André e ter dito, não vou dar não, porque eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O milagre talvez não tivesse acontecido. Provavelmente Jesus encontraria uma outra maneira. Mas a abundância de Deus também acontece na nossa vida dessa forma. A gente não pode ser egoísta. A gente tem que pegar aquele pouco. Então pegue o pouco que você tem, entregue nas mãos de Jesus, e Jesus vai transformar aquele pouco em muito. E também distribua, porque a função, o objetivo de Deus em colocar você em um lugar de abundância é que transborde e que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, através da sua situação,
quer seja financeira, quer seja psicológica, quer seja de intelecto. Se eu sou inteligente, eu tenho que dividir a inteligência que Deus me deu com as outras pessoas. Se eu sou inspirado por Deus, eu tenho que inspirar outras pessoas. Se eu sou abençoado financeiramente, eu tenho que abençoar outras pessoas. Se eu tenho comida, eu tenho que alimentar aqueles que têm fome. E esse foi o milagre que aconteceu aqui, esse milagre da multiplicação. Esse é o melhor exemplo realmente dessa abundância de Deus aqui. Então muitas vezes, irmãos, Deus ele vai nos colocar nesses problemas aqui, como ele colocou aqui os seus discípulos. Você nunca deve desprezar o pouco que Deus te deu. Se você tem pouco, é desse pouco aí que Deus vai fazer muito. Veja o caso ali do profeta, né, do azeite na botija, né? Ele pediu para aquela mulher fazer um bolinho para ele, né? E o azeite nunca mais faltou, e a farinha nunca mais faltou. E nós temos outros exemplos também. Lembra do profeta Elias, quando estava orando para chover, né? Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era tudo muito pequeno. As coisas com Deus começam pequeno, mas elas vão crescendo, elas vão aumentando e elas vão abençoando o mundo. O quarto passo, a gente já está quase acabando. Se esforce para adquirir o muito de Deus. Agora que você já entende que você precisa ter fé, que você precisa aceitar que isso é para você, que você já entende que há um mistério no pouco de Deus, você precisa se esforçar para adquirir o muito de Deus, certo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar. Você já acredita que é para você? Então comece a buscar. Você precisa colocar isso diante de Deus. Não basta sonhar, você tem que lutar pelos seus sonhos. Você tem que começar a dar pequenos passos. Mesmo que sejam pequenos, mesmo que sejam difíceis, mesmo que o passo seja algo insignificante, mas você precisa começar a caminhar para frente. Tem um provérbio chinês que diz que uma grande jornada começa com a decisão do pequeno passo. Então um passo agora não é nada, mas no futuro, cada passo que você der vai lhe aproximando do objetivo que Deus tem na sua vida. Tem um testemunho que eu ouvi um tempo atrás, que havia um mendigo no Nepal. Na realidade não é um testemunho, isso foi uma notícia de um jornal, que ele passou a vida inteira mendigando. Ele mendigava em um buraco. Tinham começado a escavar um buraco ali em uma vila. E ele se assentou naquele buraco ali. Os homens estavam cavando e saíram. E ele se assentou naquele buraco ali e ele começou a mendigar. E ele passou 10, 20, 30 anos mendigando, 40 anos. E ele morreu naquele lugar ali. E tinha um monte de entulho de coisas que ele trazia, que ele mendigava. E quando os homens foram recolher aquelas coisas ali daquele vilarejo, eles começaram a raspar o chão. E quando eles rasparam o chão, pouco abaixo, assim, de onde eles estavam raspando, para tirar as coisas dali, para construir alguma coisa, eles encontraram uma pavimentação de ouro. Eles descobriram uma pavimentação, tijolos de ouro. E eles começaram a escavar ali, e eles encontraram um grande tesouro naquele lugar. E é tão interessante que aquele mendigo ali, ele mendigou a vida inteira sobre aquele tesouro. Mas ele nunca teve interesse ou coragem de escavar ali naquele lugar. Tem um outro testemunho que meio que explica isso também, que ilustra isso que eu vou dizer no final desse tópico. Eu li também a história de alguns marinheiros na Europa que se perderam no mar depois de um naufrágio e que eles escaparam em um bote, mais ou menos uns 25 pessoas. Essa história eu acho que é dos anos 80. E eles vagaram vários dias pelo mar, acho que 25 dias mais ou menos, colhendo água da chuva ali com plástico e bebendo aquela água, porque eles não podiam beber água salgada. Você sabe que se você beber água salgada, você desidrata e você morre. É por isso que a gente não bebe água salgada, não mata a nossa sede. E eles passaram por uma situação difícil. Vários deles morreram, de maneira que só sobraram 8 pessoas daquela tripulação ali, de aproximadamente 25, que escaparam daquele naufrágio.
E eles foram encontrados perto de um porto, em uma cidade. E quando eles foram ali socorridos pelas pessoas, as pessoas perguntaram o que foi mais difícil naqueles 20 e poucos dias que eles passaram no mar. Eles disseram, olha, o que foi mais difícil foi a sede. Porque nós passamos uma sede muito grande, muitos morreram de sede. Nós conseguimos pescar, nós conseguimos nos alimentar, mas a água que nós colhemos da chuva não foi suficiente e muitos se desidrataram e morreram. E eles disseram, olha, faz quanto tempo que vocês estão perdidos no mar? Faz mais ou menos uns 25 dias. Faz 23 dias que vocês estão navegando sobre água doce. Aquele lugar onde eles estavam era o encontro de um lago com o mar. Aquela água onde eles estavam era água doce. Tudo que eles precisavam fazer era colocar a mão na água e experimentar a água. Mas eles deduziram que aquilo ali era água salgada, que eles iam morrer se ele bebesse. Talvez nos 2 primeiros dias eles tivessem experimentado isso. Então, nós estamos navegando sobre um oceano de bênção de Deus, de abundância de Deus. Mas nós muitas vezes não queremos sequer colocar a mão na água para provar. Nós estamos muitas vezes mendigando na nossa vida em cima de um tesouro. Muitas coisas você não tem de Deus porque você não pede, porque você não clama, porque todo aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Então muitas das coisas abundantes de Deus que você sonha, elas não estão acontecendo na sua vida, simplesmente porque você não está fazendo esforço. Se esforça um pouco mais, irmãos. E agora a gente vai para o último ponto, porque eu sei que eu já estou passando um pouquinho da hora. Mas só para a gente finalizar, eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente fechar aqui. O 5º passo para a gente viver uma vida abundante. Aprenda a enxergar e reconhecer o que Deus te deu. Eu falei de abundância, mas será que você já não tem uma vida abundante? Muitas vezes nós não enxergamos aquilo que Deus nos deu. Então existe um problema de ingratidão na nossa vida. E esse problema de ingratidão não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque muitas vezes o diabo ele nos engana. Olha uma coisa interessante que acontece com você, comigo e com qualquer um. O sujeito, quando é pequeno, ele sonha em ter uma bicicleta, né? Eu já sonhei em ter uma bicicleta. Ganhei uma bicicleta. No 2º, 3º dia, aquilo era novidade. Eu já queria uma moto. Aí a gente compra a moto, a gente sonha com o carro. A gente compra o carro, a gente quer um carro melhor. A gente compra um carro melhor, mas o nosso carro não é o carro do ano. A gente constrói uma casa, a gente faz uma casa confortável, mas a gente pensa, se eu tivesse mais espaço nesse terreno para construir um pouco mais. Quem nunca pensou assim? A minha casa é ótima, é confortável, aconchegante, mas se eu pudesse construir aquela piscina no fundo do quintal, aí ia ser bom. Aí você já se imagina tomando banho na piscina com seus filhos, aquela coisa de filme, todo mundo rindo, né? É assim. Aí você já imagina, muitas vezes quando você conquista aquilo que você tem, comprei um sítio, mas seria tão bom se eu tivesse umas 300 cabeças de gado aqui nesse sítio. Muitas coisas na nossa vida que nós temos são bênção de Deus, mas nós deixamos de enxergar. O simples fato de nós estarmos aqui nessa noite, podendo ouvir essa palavra, alimentados, não estamos passando dificuldades financeiras insuportáveis. Se estivermos passando, mas vamos passar, vamos superar. A gente já viveu experiências assim antes na nossa vida. Mas o diabo ele consegue usar a sua propaganda enganosa para nos deixar tristes e insatisfeitos com Deus. Eu comprei uma casa, mas de repente Satanás semeia no meu coração que aquela casa ela não é tão boa como a casa do meu vizinho. Que se ela tivesse uma piscina seria melhor. Aí eu já fico triste, eu já olho para as paredes daquela casa, essa casa, eu começo a olhar para os problemas. Eu já invalidei a bênção que Deus me deu. Muitas das coisas abundantes que você tem hoje, outras pessoas não têm. Você tem um pai, você tem uma mãe que Deus lhe deu. Você tem um avô, uma avó, você tem um filho, você tem uma filha.
Talvez você diga, mas o meu filho não é aquele filho, aquela pessoa que eu sonhei como filho de fulano. Talvez você pense, mas a minha mãe, ela tem os seus problemas. Mas a minha casa tem os seus problemas. Veja que todas essas ervas daninhas, elas são semeadas por Satanás. Muitas das coisas abundantes de Deus, elas estão acontecendo nesse exato momento da sua vida e você não está enxergando. E uma das melhores maneiras de você alcançar mais de Deus é você sendo grato pelo que você tem. A Bíblia diz, sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Mas muitas vezes Deus nos dá o pouco para provar o nosso coração. E nós reclamamos do pouco, nós questionamos, amaldiçoamos o pouco. E daí surge a inveja, e daí surge o rancor, e nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas sem Deus. E daí a pouco a gente invalida a obra de Deus na nossa vida e o bem que Deus está fazendo. Então eu preciso trabalhar na minha vida e enxergar. Eu não tenho tudo, mas o que eu tenho foi Deus que me deu. Amém? Um dia eu e a Márcia estávamos em casa. Vou contar esse testemunho rapidinho. Chorando, porque queríamos ir conhecer Paris. É, verdade. Está com uns 8 anos mais ou menos isso. Chorando sim, choramos. Murmuramos. Passamos a tarde inteira. Nunca vou sair dessa cidade. Deus nunca vai nos tirar daqui. Por quê? Desse jeito. Chegamos da igreja. O irmão que estava pregando, nem a irmã Samara lembra porque ela estava presente. Eu tive que dar risada. Ninguém ouviu isso, irmão. Nós estávamos no quarto da nossa casa. O irmão estava pregando e ele disse assim: irmãos, Deus me revela. Olha que coisa louca para o irmão revelar. Que tem 2 irmãos aqui que passaram o dia hoje murmurando e reclamando porque queriam ir para aquela cidade lá, daquela torre. Como é o nome daquela torre? O irmão não sabia nem qual era a torre. Nas nossas murmurações, nós citamos a torre, que era a Torre Eiffel. Eu queria ver a Torre Eiffel. E Deus manda dizer para vocês, irmãos, para os 2 irmãos, que o melhor lugar para estar é no centro da vontade dele. Aí eu desencanei de Paris. Aí eu quero saber desse lugar horrível, torre feia. Desse jeito. Nunca quis ir para aquela torre. Mas foi direto assim, sabe? Deus mandou assim na lata mesmo e a gente teve que baixar a cabeça e dizer: misericórdia, Deus, não nos mate. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Mas enfim, é assim. A gente não enxerga. Tudo que está ao nosso redor, que nós estamos vivendo, é ruim, mas Deus esfregou ali na nossa cara: isso aqui é o melhor que eu tenho para você. Às vezes a gente não entende por que a gente não está lá na Torre Eiffel, né? Por que a gente não tem um melhor carro, por que a gente não tem aquilo que a gente sonha. Muitas dessas coisas poderiam nos matar, né? Muitas das coisas que eu peço e Deus não me dá, é porque senão eu vou me destruir. É uma coisa lógica, né? Se você ora a Deus pedindo alguma coisa e Deus não lhe dá, ou Deus não muda a sua situação, é porque Deus está usando a situação para mudar você. Isso acontece. Tem uma frase também que eu vi há algum tempo atrás, que eu vou fechar com ela aqui, que diz o seguinte: eu vivia me queixando por não ter sapatos, até que encontrei um homem que não tinha pés. Essa é a realidade. Nunca mais se queixou por não ter sapatos. Amém? Então é isso, irmãos. Para fechar, eu estou vivendo a abundância de Deus em várias áreas da minha vida. Você está vivendo a abundância de Deus em várias áreas da sua vida. Muitas das coisas que você sonha, elas são possíveis para Deus, elas são propósito de Deus na sua vida, mas você precisa crer, você precisa buscar, você precisa pegar o pouco e entregar nas mãos do Senhor, e você precisa ser grato à medida que essas coisas vão acontecendo. E glória a Deus, porque eu terminei essa mensagem em nome de Jesus.